Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Cris Moreira, do canal Consciência Jurídica, e é com muita alegria que mais uma vez eu volto aqui. Sei que estou devendo duas temáticas para vocês e vou concluí-las, no próximo vídeo. Mas hoje, como nós ainda estamos no mês da mulher, eu gostaria de falar sobre um tema que eu falaria amanhã numa palestra que nós realizaremos aqui no nosso condomínio. Mas em razão das chuvas, ela foi adiada, né? Uma prudência, né? Porque a nossa churrasqueira aqui, ela se localiza numa parte alta do nosso condomínio e imaginamos que fosse desconfortável se houvesse uma chuva mais torrencial, mesmo que dentro do próprio condomínio. E aí foi um motivo de alegria quando eu pensei, por que não compartilhar esse tema também junto a vocês, né? Que estão sempre comigo, até porque a temática é relativa a nós, mulheres. E vocês, homens, que também nos acompanham, poderão compartilhar com suas esposas, com suas filhas, com as suas irmãs, enfim, suas mães, essa temática que eu reputo muito importante, cujo tema é os muitos desafios, ou os grandes desafios e as nobres motivações da mulher do século XXI. Essa mulher sou eu, que é você, a mulher deste tempo. E aí, na semana passada, eu pensei, por que não tentar fazer essa palestra a quatro mãos? Como assim? Nós temos uma lista de transmissão de muitos amigos, e aí eu lancei essa proposta, disse qual seria a finalidade da palestra, e recebi muitas, digamos, falas, né, construtivas, que vão agregar hoje a minha fala também, ou seja, o que eu vou falar, né, e o que eu deixarei por escrito na descrição desse vídeo, tem muito a ver com muitas contribuições que eu recebi de vocês e por isso eu agradeço demais. Mas quem seria essa mulher, né? Vamos começar logo, né? Falando sobre essa mulher. Quem é essa mulher do século XXI? Mas antes de passarmos, digamos assim, aos detalhamentos, e vocês aí, enquanto vocês vão imaginando, eu só queria fazer uma conexão com o jurídico deste canal, porque o nosso canal é focado, né, em consciência jurídica. E aí a correlação e a conexão que eu estabeleço é a seguinte, gente. Quando esta mulher, ela está consciente de quem ela sabe o tempo que ela vive, quais são os desafios, quais são as suas nobres motivações, ela se torna uma mulher, digamos assim, mais sábia, mais equilibrada. E normalmente ela não terá muitas razões, né, de se envolver em conflitos judiciais ou extrajudiciais. Então, nesse sentido, esse tema sim se conecta com a área jurídica na medida que esta mulher, quando consegue se ver melhor, se enxergar melhor, se tratar melhor, ela vai se desvencilhando com a sua sabedoria, com as suas virtudes, desses conflitos que normalmente são conectados com uma mente mais conflituosa ou com uma mente que tem uma dificuldade maior de fazer uma análise mais lúcida. É claro que nem tudo depende de nós, e aí a gente tem que pontuar isso claramente, né? Porque nós podemos estar num processo evolutivo e o outro nos demandar, o outro ajuizar uma ação contra nós, o outro nos perturbar, e do outro nós ficarmos sujeitos a alguma resolução, e isso, claro, são situações separadas. Mas vamos lá. Vamos começar pelos desafios, porque aí eu acho que fica mais fácil quando nós tocarmos nas nobres motivações. Eu gostaria muito de estar com vocês assim numa roda de conversa, para que eu pudesse ouvir a todos, né? Mulheres, homens, todos. E perguntaria a vocês, quais são os desafios hoje que nós encontramos quando pensamos assim na caminhada da mulher, seja da adolescente, vamos lá, da criança, da menina, adolescente, da jovem, da mulher mais madura, da adulta, né, digamos assim, depois da mulher mais madura, enfim, da existência da mulher neste século. Eu poderia dizer que existem alguns desafios que são comuns, né, aos dois gêneros, ao masculino e ao feminino. Nada de id, nada com terminologia em e, só existe o homem e a mulher. Então, nesse sentido, o medo, as inseguranças,
E aí o medo associado a falhar, mas a falhar em relação a quê? A quem? Quem sou eu? Quem é esta mulher? Quais são os seus reais desejos? O que ela realmente quer da vida? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Então, tudo parte do autoconhecimento. E aí, aproveitando ainda essa fase dos desafios, eu lembro de uma fala de Paulo, né? O apóstolo Paulo lá na Bíblia, que ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, não é? Para que ele possa efetivamente caminhar. Então, essa fala, ela nos remete a primeiro assim, a voltar-me para dentro. Se eu faço essa viagem, né, introspectiva, ou seja, para dentro de mim mesmo, eu começo a perceber quem é a Cristina. Quem são as pessoas que me rodeiam? Qual é o meu papel diante de mim mesma e depois das pessoas que me rodeiam? Sejam os mais próximos, sejam os mais remotos. E aí, à medida em que a gente vai fazendo essa caminhada de maneira séria, metódica, constante, usando até mesmo um caderno para anotar as nossas percepções, aquilo que nos deixa felizes, o que nos deixa tristes, nós vamos começar a fazer uma espécie de um inventário, né? Desses desafios ou destas nobres motivações. Então, realmente tudo começa e termina no autoconhecimento. E aí, voltando, né? Eleição de prioridades. Se eu não sei eleger prioridades, eu tenho um grande desafio. Se para mim tudo é importante, eu tenho um grande desafio. Aí vamos trazer agora um exemplo. Um exemplo para ficar clara essa noção, né? De lidar com os desafios, e são muitos, né? Diante, digamos assim, das nobres motivações. Vamos imaginar uma mulher que esteja hoje em torno dos seus 30, 35 anos e que ainda não foi mãe. E ela quer vencer na vida profissional, algo legítimo, ela quer casar-se, ela quer ser uma boa filha para os seus pais, ela quer no futuro ser uma boa mãe para os seus filhos, mas ela quer ter tempo também de se cuidar, ela quer ter tempo de estudar, ela quer ter tempo para o seu relacionamento afetivo, seja ainda um namorado, um noivo, né, um convivente, um esposo, enfim, vamos imaginar. Notem que são muitas frentes para que nós enfrentemos de maneira sábia todos esses desafios legítimos, né? Nesse caso, né? Eles são legítimos. E note que eles estão assim conectados com nobres motivações. Uma nobre motivação, e a gente já adianta, é a maternidade. E a maternidade, ela tem época para acontecer, certo? Nós temos um limite reprodutivo dentro de nós. Ou seja, o nosso corpo, ele tem um relógio que vai nos dizer até tal época você pode conceber. Depois disso, torna-se um pouco mais arriscado, você pode até lançar mão de técnicas, né, de inseminação artificial, mas mesmo assim correndo certo risco, ou então pagando muito caro, ou mesmo, né, partir para adoção. Mas mesmo a adoção, você tem que ter energia, você tem que ter vigor, você tem que ter, né, você tem que estar com o seu afeto tratado para que você possa gerar efetivamente essa relação de filiação em você, ainda que essa criança não venha do seu próprio ventre. Então, é um nobilíssimo, uma nobilíssima motivação, muito. O casamento, ou a convivência, ou a relação afetiva, né? O nome que se queira dar, não importa. É uma nobre motivação. Crescer profissionalmente é uma nobre motivação. Ter amigos, ter, né, tempo de qualidade com as pessoas, ter uma boa conversa com calma é uma nobre motivação. Ter causas altruístas, né, com as quais estiver conectadas é uma nobre motivação. Estudar, nobre motivação. Então, assim, como eu poderei
lidar com essas nobres motivações num mundo... ainda esqueci de uma nobre motivação que requer muito tempo. Autocuidado. É academia, espiritualidade, cuidar da pele, do cabelo, das unhas, para manter a cintura também fina e N desafios. Então, imaginem quanto é como se nós fôssemos uma espécie de um polvo, que tivéssemos vários tentáculos e a depender do momento em que estejamos atravessando nossas vidas, a gente não sabe se essa perna quer ir para cá, se essa quer ir para lá, essa para cima, para baixo. Então, gente, o que eu percebi, né, diante de tantos desafios, né, diante também daquela fala, né, que eu tenho que toda hora entremear, porque é muito pertinente, que é o canto da sereia da Mulher Maravilha, né, que nós aprendemos a escutar como algo natural, como algo real, mas é uma ilusão, aquela Mulher Maravilha importada lá de Hollywood, que diz que tudo é possível em tempo real e o tempo todo, e em simultâneo, e aí você começa a achar que se você não está conectada a esse relógio desesperado da Mulher Maravilha, se você não consegue esse tempo para tudo, você está fora do círculo, ou do cerco, né, de pessoas normais, e que você está na contramão quando você pensa em ter um pouco mais de calma, quando você pensa em estabelecer prioridades, quando você pensa que, por exemplo, ter filhos é uma prioridade que não pode esperar. Muitas vezes, se você determinou esse caminho para a sua vida, a maternidade para a sua vida, como algo fundamental, né? Se for o seu caso. Então, se a gente começa a pensar melhor sobre causas e efeitos, se a gente começa a pensar melhor sobre prioridades, né? Diferentemente do que é importante, do que é necessário, é como se um leque, né, começasse a se abrir diante de nós e nós começássemos a perceber que tudo bem se não der para fazer tudo, até porque a Mulher Maravilha ela não existe. Ela é uma construção, ela é uma mentira e ela digamos assim, quando ela é ambicionada por alguém, por alguma mulher, por algum homem, né, que existe também o super-homem, né, a tendência é que esses seres humanos, né, que têm consigo naturalmente limitações, por mais assim ativos, dinâmicos, saudáveis que nós sejamos, nós também contamos com limitações que são justamente a de estabelecermos prioridades diante do que é importante e necessário. Então, a tendência é que esses super-homens ou super-mulheres adoeçam psiquicamente, adoeçam né, espiritualmente, e quando não conseguem perceber esses âmbitos de adoecimento, o próprio físico, como uma terceira etapa, diga assim, olha, você não levou em consideração, né, ao mal que trouxe o seu espírito, não levou em consideração o mal que trouxe a sua psicologia, agora eu, físico, me coloco, né, para dizer assim, ó, dá uma parada, porque você tem que pensar melhor o seu caminho. Você tem que pensar melhor o que é efetivamente prioridade para você. E aí, gente, a gente entra numa outra, digamos assim, num outro grande desafio que se conecta assim com essa discussão, né? Grandes desafios versus nobres motivações. Nós vivemos numa época excelente sob o ponto de vista assim, da facilidade que as redes sociais nos promovem. Poxa, hoje estudar é muito mais fácil, hoje se conectar, enfim, mas também tem um lado nefasto, horrível, que são as mentiras, as construções, assim, as narrativas falsas, as fotos fake. E aí você que talvez não tenha pensado muito sobre isso e comece a ver o Instagram e comece a ver o Face, enfim, qualquer rede X, qualquer meio, que você começa a ver assim, nossa, a vida dessas pessoas é tão maravilhosa, o que está acontecendo comigo que eu não consigo seguir esse fluxo? E aí você começa a ter uma síndrome de diminuição, de se sentir aquém daquelas pseudo-verdades que aquelas pessoas estão vivendo, e aí começa a crescer dentro de você um desejo enorme de ser aceito. Porque é como se houvesse um código, né? Um código assim,
Ele é silencioso, mas ele é vivo, um código de ser aceito. Tem que ser magro, tem que ser bonito, tem que ser rico, tem que ter o melhor carro do ano, tem que ter relógio de marca, tem que ter, as mulheres, né, tem que ser lindíssimas, usarem roupas maravilhosas, ostentarem joias. Enfim, meu Deus. E aí até te falar cansa. E eu penso assim, aonde está a sua verdade? Aonde está a minha verdade? Aonde estão as nossas prioridades? Aonde está o nosso porto seguro? Aonde está, né, aquilo que efetivamente nos deixa apaziguados internamente, né, serenos, nos sentindo realmente em paz, com aquela sensação do dever cumprido aqui e agora. E mais, com aquela sensação, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar agora. Independentemente do meu celular, independentemente da foto que eu venha tirar, independentemente da roupa que eu esteja usando, independentemente do meu cabelo estar ou não bonito, independentemente da minha unha estar até feita. Olha que eu não estou advogando relaxamento, não é isso. Eu estou advogando uma libertação de amarras sociais que são impostas, mas não de uma maneira assim, como é que eu vou dizer, expressivamente coercitiva, mas é sutilmente, né, realizada. Então, assim, você, se não pensar bem sobre essas coisas, sobre as muitas causas, assim, discretas de adoecimento, eu digo discretas porque elas não dizem assim, olha, eu quero que você se enquadre, eu quero que você seja assim. Não, é você que vai percebendo ao longo dessa manipulação, desse jogo, né, de convivência interpessoal, como é que as regras, né, desse jogo são postas. E aí cada um internaliza como pode, né? Como quer, né? Muitas vezes, se você tem a visão, a clara liberdade, né? Emocional, mental, para perceber. Se você não tem essa clareza, você acaba engolindo algo como verdade, né? Sendo que para ser verdade, primeiro tem que passar pelo crivo de uma opinião que possa considerar vários ângulos, né? Vários lados. E se você às vezes está muito preso em muitas coisas, em muitas tarefas, compromissado com muitas coisas, você não vai ter esse tempo, você não vai ter essa paz, você não vai ter o tempo para reflexão, para enxergar, né, essas imposições. Então, o resultado disso, adoecimento, confusão mental, confusão emocional. Aí vem, claro, né, as doenças do século: ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E aí vocês poderiam perguntar, mas a Cristina está falando dessas coisas? Você não é advogada, Cristina? Eu sim, é verdade. Eu sou advogada, mas o advogado, ele é um agente social. A nossa área, né, é uma área de humanas, né? Então, assim, eu me conecto muito com o ser humano. E eu escolhi para mim, nesse tempo, advogar o direito sistêmico. Que direito é esse? É um direito que olha o ser humano como um todo. A gente tem que fazer, assim, né, uma advocacia voltada para uma análise conjunta. Quem é essa pessoa que deseja fazer algo? Será que esse algo desejado se conecta efetivamente, né, com, digamos assim, com esse desejo de evolução que essa pessoa, né, demonstra para mim como cliente, como, né, um cliente que está diante de mim? Então, eu, com os meus estudos paralelos, claro, né, aos da advocacia, aos do direito, eu comecei a desenvolver esse feeling, né, de perceber mais, né, de olhar melhor, de tentar enxergar, mas sempre começando por mim, sabe? Além, claro, né, e muito preponderantemente é o estudo, né, do que Deus é para mim, né, daquilo que o tanto que eu recebo dele todos os dias. E nossa, isso traz assim um alargamento enorme, né, da gratidão e da percepção, da sensibilidade, né, de quem nós procuramos ser, né, eu e você. Então, quando a gente tem esse olhar, né, assim, mais atento, quando a gente conversa com as pessoas e olha para elas de verdade, e não só olha, vê, mas olha, não só escuta, mas ouve, quando a gente começa assim a fazer um vínculo de afeto
que transcende, né, a uma relação meramente interpessoal, a gente começa a perceber essas necessidades. Daí vem, né, essas conexões, né, de temas que são perpassam o direito, mas são muito mais temas ligados a uma sociedade adoecida, a uma sociedade assim que está gritando por viver, né, uma verdade, uma realidade que talvez tivesse sido melhor vivida pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais. Não que aquela época não tivessem problemas, mas eu digo assim, quando nós nos conectamos com uma paz, com uma verdade interna, nós precisamos de tempo, para pensar, nós precisamos de tempo para, digamos assim, resolver aquilo que é importante, tratar do que é importante, enfim, viver melhor as nossas nobres motivações, sabendo que os desafios, eles são reais, eles continuarão a existir, mas que eles não vão mais ter o poder de nos aprisionar, né, dentro de nós mesmos, ou dentro de nós mesmos, né, eu acho que a maior prisão, né, a prisão mais assim, de mais alta periculosidade, né, e guarda, é aquela que está dentro de nós mesmos. Então, queridos, eu sei que eu talvez tenha deixado de falar muitas coisas, né? Até que os meus queridos sugestionaram, porque são assim, é um tema muito rico, é um tema assim muito desafiador até. Eu não, claro, não tive a menor pretensão de esgotá-lo, mas eu queria pelo menos assim gerar essa provocação. E aí eu vou fazer 2 dinâmicas rápidas para vocês. Eu troquei a minha aliança, tirei daqui e botei aqui. Aí eu pensei, fiz isso de propósito para gravar o vídeo, né? Eu preciso estar noiva comigo mesma. O que significa isso? Ou seja, quando a gente pensa no casamento, a gente pensa assim que o noivado é aquela fase que antecede o casamento. O casamento como algo desejado, como algo querido, como algo idealizado. E aí a fase do noivado é uma fase linda, é a fase que você planeja, é a fase que você tem um detalhamento, um cuidado para ver, digamos assim, imaginar, trazer a imagem mental daquele grande dia. Então, eu provoco a todos vocês que estejam ouvindo esse vídeo agora que se conectem consigo como se fossem, né, casarem-se consigo mesmos, ou seja, internalizar esse espírito de unidade, de modo que vocês se preparem para se concederem o melhor, se preparem para se presentearem com o melhor, se preparem para, em determinado tempo, mudarem realidades que talvez não estejam conectadas verdadeiramente com vocês. É só uma provocação, tá? E, ao mesmo tempo, a Laurinha, minha preciosa neta, ela comprou, a mãe dela comprou para ela essa lâmpada de Aladim, que é uma brincadeira, né? E aí outro dia, olhando para essa lâmpada, eu pensei assim, quem é o verdadeiro gênio dessa lâmpada? A quem eu poderei pedir a concessão de 3 desejos? 1 segundo para pensar. E a minha resposta não sei se você vai acertar se o que você pensa vai ser, né, de acordo com o que eu penso. Eu penso que o gênio dessa lâmpada sou eu e você. Então, se conceda 3 desejos. Pense em 3 grandes desejos que você quer realizar. E você se conceda, porque Deus já nos deu tudo, tudo, tudo. E agora é conosco. O que precisamos muitas vezes é ter tempo para pensar e refletir. E eu espero que essa fala tenha provocado isso para todos nós. Obrigada, até o próximo vídeo. Peço que vocês compartilhem, se inscrevam caso ainda não sejam inscritos e deem um like, por favor, para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante. Muito obrigada.